gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Boa noite, está no ar o Pente Filho Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Sempre que eu participo da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nesta série de entrevistas, como vocês acompanharam, nós estamos na 11ª e o último pré-candidato, por enquanto anunciado, à Prefeitura de Erechim nas eleições de 4 de outubro. Hoje, nós vamos conversar com Pedro Lourenço, ele que já foi vereador em 2 mandatos em Erechim, foi suplente, na época que Paulo Bento era distrito de Erechim, e agora prestes a completar aí 20 anos de emancipação política administrativa, Paulo Bento, Pedro Lourenço foi prefeito por 4 mandatos. Então, a vereança em função do distrito, trabalha em Erechim e também 4 mandatos como prefeito. E ele que hoje tem residência em Erechim, busca, ele é dos republicanos, onde tem 2 pré-candidatos, ele e o ex-vereador de 4 mandatos, Hernani Melo. E hoje vamos escutar um cara experiente na política já e falar um pouco a sua ideia. Tu governar Paulo Bento, as leis são as mesmas que Erechim, mas uma cidade do tamanho de Erechim é diferente. A sua experiência como vereador pode dar essa condição de estar no pleito. Muita gente fala em terceira via e coisa e tal, então tem que aguardar. Agora é ouvir as propostas e ver o que os nossos pré-candidatos têm para apresentar para Erechim no futuro e que muito precisa de gestão pública. Boa noite, Lourenço, seja bem-vindo aqui ao Pente Filho Entrevista. Boa noite, Rodrigo, e boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. O que te move ainda, depois de tanto tempo na vida política, tentar buscar ser prefeito de uma cidade de 105 mil habitantes como Erechim, Lourenço? Alguns motivos. Eu vejo assim. Fui vereador em Erechim por 2 legislaturas, desde 1976. Tive uma 3ª legislatura como suplente, então são praticamente 3 mandatos de vereador em Erechim. Sempre residi nessa cidade desde os 11 anos, então eu conheço profundamente Erechim nos últimos 50 anos. Embora, como você acabou de frisar, tenha sido prefeito em Paulo Bento por 4 mandatos. Nós emancipamos em 2000, nos instalamos em 2000 e 2020 agora vamos completar 20 anos de existência do município e nesses 20 anos você sabe que estou fazendo 16. Então eu digo assim a você e a quem me ouve, eu sei fazer gestão pública. Claro que município pequeno é município pequeno, município grande é município grande, mas a lei é a mesma. A lei é a mesma. Apenas se mexe com volume de recursos diferentes. Então, a gente... Arrecada mais, mas você gasta muito mais. Muito mais. Então, o que a gente tem de experiência nisso tudo são esses 16 anos à frente do Executivo, onde nós fazemos ou fizemos a faculdade, ou a pós-graduação, ou o mestrado, ou o doutorado em gestão pública. São 16 anos de gestão pública. Isso acho que reúne as condições mínimas para também pensar em administrar uma cidade onde eu nasci, onde eu me criei e onde estou vivendo. Hoje os republicanos é um partido que vem crescendo, né? Não é um partido velho no país, mas está bem colocado, tem tempo de TV, tem representação em Porto Alegre, tem representação em Brasília. E poucos partidos têm 2 pré-candidatos. Isso dá uma condição para os republicanos chegar lá na frente, sentar com os partidos, nós somos a solução? Eu não sei quantos candidatos você já entrevistou aqui, mas com certeza... Eu desço o primeiro. Com certeza 2 candidatos, pré-candidatos do mesmo partido não deve ter acontecido. Então eu afirmo aqui que o Republicanos, Rodrigo, terá candidato nas eleições de outubro. Tem 2 opções e uma dessas opções com certeza irá se concretizar. Até porque nós queremos divulgar o Republicanos, não só no Erechim, como também em toda a região. Claro, uma eleição para prefeito Erechim, em função do sinal das rádios locais, em função da televisão, acaba dando uma visibilidade muito grande para todos os nomes que concorrerem, né, Lourenço? Exato. Outra questão, Lourenço, assim, a gente vê que Erechim, e eu questiono aqui todos os pré-candidatos, que ela tem que se colocar na condição de uma cidade polo. Porque a gente sabe que os municípios pequenos acabam usando os serviços de Erechim, e isso é normal que aconteça. E a gente vê ao longo dos últimos anos
que essa premissa ela não acontece na prática. Tu vindo numa cidade menor, tu sabe bem como é importante Erechim dar essa condição para o demais município. Tu vindo do interior, se chegar à prefeitura, tu tens esse pensamento de fazer Erechim realmente ser vista como cidade de polo e ela ser respeitada como cidade de polo? Olha, queira ou não, eu vejo Erechim como a cidade polo de toda a região. Claro que se nós começarmos aqui, e precisaríamos de tempo para fazer uma análise, fazer comparativos, Erechim com Chapecó. Chapecó, nos últimos anos, foi uma cidade que cresceu muito. Eu diria assim, ela multiplicou em relação a Erechim, e enquanto que nós aqui ficamos um tanto quanto parados. Então eu acho que aqui, fundamentalmente, para que Erechim volte a crescer, qualquer administração pública tem que investir pesado na geração de emprego e renda. Sem gerar emprego e sem gerar renda, a cidade não vai crescer e não vai fazer a região crescer. Então, eu acho que isso é fundamental e básico para as próximas administrações de Erechim. Claro que não se fará isso em 4 anos, mas alguém tem que dar o pontapé inicial. Eu sempre gosto de dizer, desculpa interromper, que a geração de emprego, às vezes, não é o município que faz, são normalmente as políticas federais, juros, uma série de coisas que a economia tem que estar aquecida. Mas, por outro lado, o município pode criar condições para as empresas aqui se instalarem. A gente vê muitas empresas daqui indo embora, empresas escolhendo outros municípios que não Erechim. Então, essa questão, tem uma política pública de reter os grandes valores e quem tem poder de investimento. Mas eu falo por Paulo Bento. Tá. Nesses últimos 4 anos, e até me arriscaria a falar por Três Arroios e Barão de Cotegipe. Claro que falam que esses municípios têm uma logística favorável por estarem próximos a Erechim, mas a maior logística que eu vejo está aqui. Todas as semanas eu recebo micro e pequenos empresários que querem se instalar no nosso município. Mas por que não continuar aqui? Por que não expandir aqui? Questionamento. Então eu penso aqui que o município deve fazer a próxima gestão fortes investimentos em áreas industriais, mas que sirvam o micro e o pequeno empresário, para que esse possa ter chance de crescer. Como você frisou há pouco, trazer um grande empreendimento de fora em função da situação que passa o país e o Estado é praticamente impossível. Agora nós temos que apoiar os nossos pequenos, os microempresários. Esses vão se expandir, esses vão crescer, esses vão gerar emprego e esses, por consequência, gerarão renda para o nosso município, fazendo com que Erechim cada vez mais se torne uma cidade polo, que é a sua vocação aqui no Alto Uruguai. Tu falaste uma frase, Lourenço, que eu lembrei uma vez um discurso do presidente estadual dos republicanos, o Carlos Gomes, quando ele diz: conservador nos costumes e liberal na economia. Então, essa questão que fala de gerar emprego, tu está sendo liberal na economia, é isso? Exato. Não, até porque o partido prevê isso e é uma premissa estatutária do nosso partido. Eu lembrei porque... Mas eu não vejo uma outra alternativa para desenvolver o município se você não investir forte em geração de emprego e renda. Eu até confesso aqui, faço meia-culpa, que pena que eu aprendi isso no meu último ano de governo, no meu último mandato de governo em Paulo Bento. Se nós tivéssemos pensado nisso 8 ou 10 anos atrás, hoje Paulo Bento seria um município diferente. Assim mesmo não deixamos de crescer. Mas eu vejo fundamentalmente para Erechim, esta é a saída. Investir na geração de emprego e renda, fortalecer os nossos micro e pequenos empresários, os micros e pequenos empreendimentos. E claro, na medida que você conseguir trazer um grande empreendimento, é difícil, temos que fazê-lo, mas primeiro fortalecer quem está aqui. Nós temos uma cadeia muito forte no Alto Uruguai, que é a proteína animal. Essa é uma vocação da região, não tem jeito. Tivemos problemas com a Cotrel, a Aurora assumiu, graças a Deus, sempre digo, né, Lourenço, porque senão nós teríamos uma crise muito maior aqui na nossa região, se não tivesse todos esses empregos. A questão é que nós teríamos levando todos os nossos produtos, os teus chiqueirões, as tuas aves, indo para regiões fora do Alto Uruguai. Eu acredito que nós podemos fazer algumas cadeias produtivas, nós trabalhar numa certa união dos municípios para nós crescer, e isso é fundamental. Tu sabe quanto um galinheiro te dá em receita para os teus cofres públicos. Uma pocilga, um chiqueirão lá, tu sabe quanto... Isso é material colocado certo na indústria, que agrega valor, né? E automaticamente mantém e retém um homem no campo. Eu sempre disse ao meu secretário da Agricultura, Secretaria da Agricultura não deve se limitar a fazer estradas. No caso de Erechim, especificamente, nós temos
dois interiores distintos. Se você for ver a parte norte do município de Erechim, a região de Jaguareté é caracterizada por agricultores minifundiários. Você vai ver a parte sul do município, nós temos os latifundiários. Mas o latifúndio vive em cima de uma monocultura. Claro que altamente produtiva, mas é uma monocultura. Então nós temos que investir no minifúndio, na pequena propriedade. Que a pequena propriedade, ela não tem a vocação de produzir grãos. Ela pode até produzir grãos, mas tem que diversificar e tem que agregar valor. Então nós temos que apostar muito na agregação de valor. Eu acho que a saída para o nosso setor primário, para o nosso agronegócio, e pensando especificamente em Erechim, está no agregar valor, principalmente nos agricultores minifundiários. Eu vejo que a nossa saída é por aí. Por ser uma cidade grande, em movimento, nós temos muitos problemas, Erechim. Por mais que se investe em saúde e educação, que consome aí quase a metade do orçamento do município, só em saúde e educação. E mesmo assim, falta às vezes. Como otimizar recursos para melhorar a qualidade de atendimento, tanto na educação municipal como na saúde pública? Veja bem, Rodrigo, a legislação é clara. Nós temos que aplicar 25% do nosso orçamento em educação, no mínimo 15% em saúde. No meu município, nós nunca baixamos de 25% a 27% a aplicação em saúde. E assim mesmo faltam recursos. Então, eu imagino o que seja Erechim, que além de gastar 15% do seu orçamento com as unidades básicas de saúde, quase 22%, tem um hospital. Esse Deus deu agora essa semana. Tem um hospital. Então, o que eu penso? A saúde é fundamental. Hoje em dia, e na próxima década ou nas próximas décadas, a maioria da população estará na velhice. E cada vez mais vamos demandar gastos em saúde. Então eu acho que a administração municipal ela tem que se focar em duas prioridades. Saúde e geração de emprego e renda. O resto, para mim, é balela. Nós temos que direcionar todos os nossos esforços para a saúde e para a geração de renda. Mas se você for ver, eu tomo por base Paulo Bento e mesmo aqui em Erechim, nós não temos problemas maiores, gargalos na educação. O gargalo que eu vejo hoje na educação em Erechim, e mesmo nos municípios pequenos, é na educação pré-escolar. Ela faz etária de 0 a 3 anos. Creche. Exato. Afora isso, nós não temos problema maior, porque nós temos recursos para investir. E a própria lei manda que se invista, obriga que se invista. Então, eu não me preocupo tanto com a educação. Claro que ela é básica e é fundamental para o desenvolvimento do município, do estado, do país. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Mas existem recursos para a educação. É só uma condição é saber administrar esses recursos. Agora, o gargalo que eu sinto na administração municipal, e passo por isso, é sim, na saúde. Por mais que você invista, sempre faltam recursos e temos que pensar mais em geração de emprego e renda, porque enquanto há emprego e há renda, sempre haverá retorno para os cofres municipais em termos de tributação. Um contrato, Pedro Lourenço, gigantesco em andamento, que é com relação ao fornecimento de água tratada e esgoto. Nós temos quase 102 anos, não temos 1 metro de esgoto tratado. Isso é diretamente, estoura na saúde. Se tu não tem esgoto tratado, vai estourar na saúde. Esse é um projeto, se certo der, automaticamente eu gasto bem na saúde. A prevenção é fundamental. E eu vejo que esse contrato ele vai ajudar na prevenção futura. Né? Eu não estou dizendo quem vai ganhar e coisa e tal. Mas nós, com uma água bem tratada, com esgoto tratado, tu vai gastar menos na saúde. E é um contrato que vai estar o mundo de olho aqui, porque das 5 maiores empresas, 4 já mostraram interesse em Erechim. Quem não quer um contrato de 2 bilhões e 400 milhões para 30 anos, né? Então a gente vê que essa questão... E temos o Cravo, que lá de Paulo Bento, que o rio vem de lá, que ajuda a abastecer, que a gente já vê que já está abrindo as pernas. Também com essa estiagem prolongada, a gente vê que já não tem aquela vazão toda, né? Rodrigo, quanto ao saneamento básico, eu vejo, e falo por Paulo Bento, desde o ano 2000 nós estamos tratando isso com a FUNASA. Nesse país, se prometem recursos aos municípios, mas os recursos não vêm. Não vem. E sou cético quanto a isso. Eu duvido e desafio e me cobro na frente que o próximo prefeito fará saneamento em Erechim. Esse é um programa
vejo eu que... Saneamento sem esgoto, acho que é o problema. É esgoto, exato. É um programa que para mim demandará décadas, demandará anos. Mas é um contrato de 30 anos, é um projeto. Mas ele é essencial, eu concordo com isso. É inadmissível que nós já estamos no limiar do 3º milênio e poucos municípios brasileiros têm tratamento do esgoto sanitário. Então é uma coisa a ser pensada sim, mas volto a dizer, sou cético que isso aconteça nos próximos anos, até por falta de recursos. Prometer recursos é fácil, mas eu quero ver na prática, executar, fazer, chegar e usar. Contingenciar esses recursos para que a coisa aconteça. Quanto à Corsanga e à água do Rio Cravo, claro, eu acho que foi feito o investimento na hora certa, demorou para acontecer, mas aconteceu. Mas eu ainda diria a você, não sei se foi um investimento correto para o futuro, os próximos anos aqui em Erechim. Até porque você vê a situação do Rio Cravo, onde a água está sendo captada, praticamente não tem mais água. Se nós tivermos aqui 2, 3 ou 4 anos de estiagem consecutiva, nós não teremos água para captar no Rio Cravo. Então, mas enfim, hoje isso está sendo qual é que é a solução. Outra alternativa? A outra solução, para mim, seria gastar um pouco mais e trazer essa água da barragem do Itá, do Rio Uruguai. Mas, infelizmente ou felizmente, porque hoje está solucionado o problema, está sendo captado do Rio Cravo, enquanto tiver água. O que os republicanos podem, Lourenço, apresentar diferente? Falamos de saúde, educação, de geração de emprego, que isso é uma coisa que nós temos que ter com qualidade. E a questão de saber gerir o recurso, boas ideias. O que mais com um partido político tão desgastado a nível nacional, todas as siglas, o A, B ou C, tu sabe bem como é que é esse desgaste, e mesmo sendo prefeito 4 vezes, o que um partido pode fazer que a população acredite que a política tem que ser séria e a política é fundamental para o nosso dia a dia? Rodrigo, hoje, qualquer folha de qualquer município beira aos 50%. Estou errado? Ou mais? Não. Toma-se o caso aqui em Erechim, li esses dias que passa de 50%, então já está no limite prudencial. 25% para a educação, são 75% do orçamento que você vai. No mínimo 15% para a saúde, são 90%. Mais a Câmara, que leva de 5% a 7%, 95%, 97%. Então, sobra algum recurso para se fazer alguma coisa? Não sobra. O investimento, a capacidade de investimento hoje de qualquer município brasileiro, ela é mínima. Então, o que nós temos que fazer? Esperamos que venha aí uma reforma trabalhista, diz que está pintando aí, mas eu penso assim, nós temos que trabalhar com a máquina enxuta. Foi o que eu tentei fazer nos 20 anos lá em Paulo Bento. Então, o mínimo de CCs. Diminuir, reduzir o número de secretários, o mínimo de CC, priorizar o enxugamento dos pequenos gastos, que esse no somatório do dia a dia que vão fazer a grande diferença, e investir o máximo possível que você conseguir do orçamento. Claro que na situação que vivem os municípios hoje, infelizmente, nós dependemos dos nossos deputados. Nós temos que buscar recursos em Brasília. Não tem que ter os nossos deputados, isso é uma bandeira que eu tenho há muito tempo, daí tu vai pegando 100 mil de um, 200 mil do outro, e tu não pega aquele grande valor que vê que para suas regiões vai, Lourenço. Mas a diferença das gestões que eu vejo hoje são nas emendas parlamentares, infelizmente. É o teu poder de investimento. Porque esse é o poder de investimento que nós temos. Fora isso, nós não temos mais poder de investimento. Só folha. Só folha. Um exemplo prático. No final de semana, uma matéria feita pelo colega Salles Locke, ele fez um levantamento de 2003 a 2016. A receita de Erechim cresceu 460%. Parece um monte. Só que a folha de pagamento cresceu 615%. Então, aqui 10 anos, como disse o secretário da Fazenda, Tomazoni, só vai administrar folha se não mudar. Independente de qual prefeito chegar, ele vai ter que realmente pensar nisso. Futuramente vai aumentar o número de aposentados, que vai aumentar a saúde, como tu disse. Nós temos IEP, que paga a aposentadoria dos 2.500 funcionários de Erechim. Futuramente teremos menos pessoas aqui mais recebendo, daí a conta começa a fazer o contrário. Então os desafios são grandes, né, Lourenço? Muitos grandes, mas eu acho que a poupança deve vir por esse lado. Nós temos que, hoje, se você for ver o corpo técnico
das nossas prefeituras é altamente qualificado. Os nossos funcionários municipais de qualquer município são qualificados para exercer as funções inerentes ao cargo. O grande problema que eu vejo, via de regra, são os CCs e os próprios secretários. A maioria das vezes indicados por partidos políticos e despreparados para a função. 100%, então, claro. só recebem e não produzem. Eu acho que o corte tem que começar por aí. Se nós não fizermos o dever de casa, a coisa não vai andar. E na maioria do município nós temos essa situação. Porque quem ganha uma eleição hoje, ganha quem coligar com o maior número de partidos políticos. Só que lá na frente, isso tem um preço. Tem que pagar a conta. Isso tem um preço. Então, o ideal seria que essa reforma política que aconteceu, hoje ela diz que para o legislativo você tem que ter a tua nominata própria. O mesmo deveria ter acontecido para o executivo. Se você ganha com o teu partido e você busca pessoas preparadas para comandar as secretarias do município. Afora isso, hoje continuam as indicações. O nosso tempo terminou, Lourenço, já 21 minutos. E dizer que essa questão... Eu sou um defensor de primeiro e segundo turno nos municípios. Como não é só nos grandes, em todos, porque todos os partidos, como vai ter agora para vereador, onde vão ter que botar os seus candidatos e mostrar a cara, eu acho que seria uma maneira de todos os partidos poder mostrar que tem nomes. No segundo turno é outra questão, é uma outra negociação. Não é uma negociação por cargo, é por adesão, é diferente. Lourenço, obrigado pela participação e nós vamos conversar mais aí ao longo do ano, né? Como prefeito, como candidato, vamos ver lá para frente. Obrigado a você, Rodrigo, e uma boa noite a todos. Boa noite e até a próxima. E lembrando sempre que o Pente Filho Entrevista tem o patrocínio da Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Boa noite.